Hoje nós vamos aprender sobre quadriláteros. Eu vou te ensinar algumas dicas bem legais aqui para você resolver vários exercícios e várias questões. Essa aula ela é preferencialmente para os alunos do 8º ano em diante, tudo bem? Então, se você está no 6º e no 7º, fica atento aí que pode ter alguma coisa que você ainda não aprendeu, hein? Então, pega o seu material e vem aqui comigo. Os quadriláteros, você já sabe que ele tem 4 lados, ele tem 4 vértices e ele tem 4 ângulos internos. Olha só, ângulo interno, ângulo interno, ângulo interno, ângulo interno. Os vértices são representados por cada letrinha maiúscula, que são os pontinhos aqui. Tá, professor, mas eu já sei. Me fala uma coisa que eu não sei. Uma coisa que talvez você não saiba pode ser que a soma de todos esses ângulos internos, se eu pegar o ângulo A, deixa eu botar de outra cor aqui para ficar bonito, o ângulo A somar com o ângulo B, somar com o ângulo C aqui e o ângulo D, a soma de todos esses 4 ângulos tem que ser 360. Como assim, professor? Sempre vai dar 360. Você já estudou que a soma dos ângulos internos do triângulo tem que dar 180. Então, observa aqui, ó, o quadrilátero, se a gente risca aqui, ó, 2 vértices opostos, a gente vai ter 2 triângulos. Esses 2 triângulos, cada um vai ter 180. Então, no total, a gente tem 360 como a soma dos ângulos internos de todo quadrilátero. Ok, as classificações a gente vai ver agora. Eles podem ser classificados especialmente em 2 nomes. É claro que pode aparecer um quadrilátero como esse aqui, ó, que ele não tem nada de muito especial. Todos os lados têm uma medida diferente. Ele vai ser o escaleno, mas os especiais mesmo, aqueles que você vai ter que decorar, vai ter que estudar à beça, vai ser os 2 que eu vou te mostrar agora, que são o paralelogramo e o trapézio. Esses 2 quadriláteros aparecem demais. Por quê? Porque eles têm características especiais que a gente pode relacionar tanto ângulos quanto lados. Então guarda aí, ó, que os quadriláteros, além do escaleno, que todos os lados são diferentes, a gente tem como especiais o paralelogramo e o trapézio. Tudo bem? Vamos ver um pouquinho sobre cada um aqui, ó. O paralelogramo, o nome já diz, ó. Começa aqui, ó, paralelo, ou seja, ele tem tantos lados paralelos que ele carrega até no nome. Então, olha aqui, ó, os lados opostos do paralelogramo, eles são paralelos. Então, ó, todos os lados opostos, se eu tenho um lado aqui, ó, representado pelo DA, o segmento DA, ele vai ser paralelo ao CB. E em contrapartida, o lado DC também vai ser paralelo ao AB. Então, paralelogramo, todos os lados opostos são paralelos, ok? Os lados opostos, eles têm a mesma medida. Então, se aqui eu tenho 7, no lado DC, os lados paralelos, né? Eles têm a mesma medida. Tem que ser 7 também. E se aqui, por exemplo, vai ser 10, aqui também tem que ser 10. Isso daí aparece muito quando a gente coloca, ó, aquele valor do x aqui para descobrir. Aí você já sabe que o lado oposto, além de paralelo, ele tem que ser da mesma medida. Beleza? E isso daqui, ó, é uma coisa que todo mundo esquece, mas você não vai esquecer porque você está aprendendo aqui com o professor Alan. Os ângulos opostos têm que ter sempre
a mesma medida. Ah, presta atenção aqui, ó. Vou apagar todos os números aqui para você ficar bem ligado. Ó, os ângulos opostos, nesse caso aqui, ó, o ângulo D e o ângulo B, eles são opostos. Então, necessariamente, no paralelogramo, eles têm que ter a mesma medida. Se aqui tiver 30 graus, aqui vai ter 30 graus também. Se aqui tiver, vamos supor, 150, é claro que não pode ser, porque esse ângulo é agudo, mas só para exemplo aqui também tem que ser 150. Ângulos opostos no paralelogramo tem que ter a mesma medida, tudo bem? Um exemplo aqui para vocês, ó, x mais 30 e aqui 2x. Se tratando de um paralelogramo, você já sabe que eles têm que ter a mesma medida. Então você vai armar a conta assim, ó, que o 2x tem que ser igual ao x mais 3. Quando você armou a continha aqui, ó, do primeiro grau, a equação do primeiro grau, é só você colocar 2x menos x igual a 30 graus. Então, 2x menos x vai dar um x só. Então, x é igual a 30 graus. Tudo bem? Então, não é tão complicado assim. Outro macete que eu vou te ensinar aqui, ó, que muita gente esquece, é que os ângulos opostos, eles são iguais. Esse e esse daqui de laranja. Deixa eu botar de roxo também. Deixa eu botar de roxo. Pronto. Eles têm que ter a mesma medida. E esses ângulos aqui, ó, sempre os ângulos que estão acompanhando o lado, guarda essa dica aqui, ó. Deixa eu botar de coral. Ó, esse ângulo aqui, esses dois ângulos que pegam o lado, a soma deles tem que ser 180 graus. Soma 180. Isso daí você consegue pegar através daquelas retas paralelas cortadas por uma transversal. Ó, lembra aqui, ó, que eu teria dois lados paralelos. Então é como se fosse uma reta paralela, duas retas paralelas e uma transversal aqui. Então esses dois ângulos aqui, a soma tem que ser 180 graus, tá? Se você ainda não aprendeu e não sabe, eu vou deixar o videozinho aqui no card para te ajudar, tá? Isso também acontece com os ângulos daqui, ó, o A e o D. A soma deles tem que ser 180. E a soma desses dois também tem que ser 180. E a soma desses dois tem que ser 180. Então, quando você coloca ângulos opostos no paralelogramo, você coloca o igual no meio. Quando você pega ângulos que estão alinhados assim com o lado, né, um dos lados, você vai botar um ângulo mais o outro igual a 180. A gente vai ver um exemplozinho depois com isso, tá? Então vamos seguir aqui para o trapézio. O trapézio, ele tem algumas classificações também, que são o trapézio escaleno, que você vai ter os lados paralelos, dois lados paralelos, mas os outros vão ter medidas diferentes. O trapézio isósceles e o trapézio retângulo, que tem dois ângulos retos. Isso você vê detalhadamente lá no nosso curso Up Matemática, que as matrículas agora estão fechadas, estão encerradas, mas me segue lá no Instagram que assim que abrir você vai ficar sabendo de tudo e vai conseguir pegar uma promoção muito especial. Lá você vê tudo, detalhe por detalhe, tintim por tintim, do porquê tudo acontece, ok? Aqui, ó, eu tenho um trapézio. E o trapézio, o que ele tem de especial? Ele tem dois lados paralelos, só dois lados paralelos, ponto. O paralelogramo, cada lado oposto é paralelo ao outro.
Então, o que está na direita, na esquerda é paralelo ao que está na direita. O que está em cima é paralelo ao que está embaixo. O trapézio não. Você só vai ter dois lados paralelos aqui, ó. E os outros lados não vão ser paralelos. Tudo bem? Então, ó, aqui nós temos um trapézio isósceles. Por que isósceles, professor? Isósceles. Ele é isósceles por quê? Porque ele tem dois ângulos aqui da base iguais e tem os lados que não são paralelos iguais também. É um tipo de trapézio, tá? Os lados não paralelos são iguais. Então, ó, nesse caso, do trapézio isósceles, ele vai ter lados não paralelos iguais. Esses lados, eles não são paralelos, então eles vão ter a mesma medida. Ângulos horizontais iguais e ângulos verticais com soma 180. É mais uma dica que eu vou te dar aqui, ó. Eu vou colocar ângulos horizontais. Isso aqui é para facilitar a sua vida, tá? Eu vou colocar entre aspas, porque a gente não usa esse termo, não é muito correto, mas você vai pegar rapidinho. Ângulos horizontais, aqui no trapézio isósceles, ó, são os ângulos que pegam essa parte aqui, ó, e essa parte aqui, ó. Eles estão na horizontal. Então, se você pega essa reta horizontal, eles têm que ter a mesma medida. Então, o ângulo roxo tem a mesma medida um do outro. Então, o C é igual ao D e o B é igual ao A, ok? E os ângulos verticais, é claro que não são totalmente verticais, mas eu quero dizer, ó, esses ângulos aqui, ó, que vão pegar o D e o A e o C e o B. A soma deles tem que dar 180. Então, vou fazer alguns exemplos aqui para você pegar rapidinho, tá bom? Então, fica muito atento aí. Agora, nesses exercícios aqui, a gente precisa determinar o valor de x e do y desses ângulos. E nós temos aqui um trapézio na letra A e um paralelogramo na letra B. Como que eu sei isso? É só olhar aqui, ó. Aqui eu tenho o lado de cima, vou botar aqui, ó. Lado de cima, ele é paralelo ao de baixo, só que o da direita, ele também é paralelo ao da esquerda. Então, todos os lados opostos são paralelos. Então, ele tem que ser um paralelogramo. Lembra aqui, ó, pelo nome, ele tem tantos lados paralelos, todo lado dele vai ser paralelo a algum. Então, ele leva isso no nome. Então, a gente chama de paralelogramo. Vou botar aqui par, tá? Em contrapartida, nós temos um trapézio. Observa que aqui, ó, o lado da esquerda não tem nada a ver com o lado da direita. Eles não têm medidas iguais aqui, então não é um trapézio isósceles. Mas o principal para saber que é paralelo, que é um trapézio, é que as bases aqui, o que a gente chama de base, eles são paralelos, ó. Esses lados são paralelos. Então, só tem dois lados paralelos. O paralelogramo, todos eles têm algum lado paralelo. Então, vou botar aqui, ó, trapézio. Trape. Que vocês já sabem. Beleza, professor, mas e agora? Como que eu faço para achar o valor do x? Uma regrinha aqui, ó, é que, nesse caso, o trapézio não é isósceles. Esses lados não são iguais. Ó, repara que um é maior que o outro. Então, eu não posso dizer que os ângulos da base são iguais. Mas eu posso dizer, ó, que os ângulos verticais, a soma tem que dar 180. Sempre. Tá? Então, essa diquinha que eu te dei, você vai guardar, que sempre vai funcionar no trapézio. Então, é só fazer assim, ó. Olha só. X mais 60. Quando eu somo com x menos 20,
Isso tem que ser 180 graus. Ah, beleza, é só fazer aqui, ó, 2x. Aí vou botar aqui, ó, 60 tira 20, vai dar 40. O 40 eu vou escrever do outro lado subtraindo. 40 graus. Então, 2x é igual 180 menos 40 vai dar 140. X é igual, aí, ó, operação inversa aqui, ó, o 2 vai ficar dividindo 140. Por fim, o x vai dar quanto? Metade de 140, 70 graus. Tá, professor? Mas tem que achar o y. E agora? Mesma coisa. Você vai colocar aqui, ó, 12y somado com 20 graus mais y mais 30. Isso tem que ser igual a 180. Quase que não dá aqui. 12 mais y, isso vai dar 13y. 20 mais 30, 50, que vai passar para o outro lado subtraindo. Olha só, 180 menos 50. Y é igual, deixa eu botar aqui, né? 13y, vamos fazer passo a passo. 13y é igual a 130. Quando eu vou dividir o 130 graus, isso tudo está em graus, né? Então não vou esquecer aqui. 130 graus dividido por 13, então o y tem que dar 10 graus. Ah, beleza, ó. Então achei o x e o y. E agora no paralelogramo. No paralelogramo, muito simples também, ó. É só você lembrar que no paralelogramo, os ângulos opostos têm que ser iguais e os ângulos verticais aqui, a soma também dá 180. Então vamos lá. Ó, 2x. Não, vou começar pelo 4x, porque aí isso ajuda a gente no final. 4x menos 70 tem que ter a mesma medida, é uma expressão algébrica, tem que ter a mesma medida de 2x. E caraca! E agora, professor? Passo 2x, resolve normal, ó. Passo 2x para cá, negativo, e o 70 passa para o outro lado, ó, positivo. Se você tem dúvida disso, eu vou colocar também um videozinho aqui nos comentários de resolução de equação do primeiro grau, tá? Então, 4x menos 2x vai dar 2x igual a 70. X é igual, aí agora eu vou dividir o 70 pelo 2. É importante você escrever corretamente quando você estiver resolvendo as contas. É comum, às vezes, um aluno dividir o 2 aqui, só que ele repete o 2 aqui também. Tá errado, tá? Presta atenção aí. Então, metade de 70, 35. 35 é o resultado do x, tudo bem? Eu acho que, ó, por esses exemplos aqui, ó, eu mereço um joinha, não mereço? Então, ó, vou fazer mais um aqui para poder te ajudar. Só que eu botei uma pegadinha aqui para você ficar ligado, que pode cair na sua prova. Olha só. Se eu tiver aqui, ó, duas medidas iguais, y e y, e caraca, professor, como que eu vou fazer isso? Ó, você já sabe que os lados opostos, os ângulos opostos, têm que ter a mesma medida. Se você arma desse jeito, ó, y igual a y, tá, y menos y igual a zero. Aí, ué, 0 é igual a zero? Opa, e agora? Como que você acha isso? Muito simples, ó. Você vai ter que fazer de outra maneira. Olha aqui. Você não achou, na verdade, que o x é 35? Então você já sabe
que 2 vezes o 35 tem que ser 70. Então, esse ângulo de baixo aqui, ó, o valor dele é 70 graus. Esse ângulo aqui, o que eu estou pintando de roxo, porque é 2 vezes o x que você achou que é 35. Ah, mas e daí, professor? Tá, e daí que você já sabe que os ângulos que estão aqui na vertical, a soma tem que dar 180 também, igualzinho no trapézio. Então é só você fazer assim, ó, 70 graus somado com o y, que está lá em cima, tem que ser 180. E caraca, y é igual a 180, aí eu vou subtrair os 70 graus. Você vai achar então, ó, y igual a 110 graus. Olha que sensacional! Achamos o y e o x. Gostaram do exemplo? Acompanharam? Eu posso colocar, não sei se vocês querem, posso colocar uma lista de exercícios. Depois a gente pode resolver em alguma live. Eu posso colocar aqui embaixo nos comentários. Mas para isso, vocês vão ter que comentar aqui, ó. Comenta se você quer ou não que eu coloque uma lista de exercícios. Tudo bem? Não se esquece de se inscrever no canal e deixar aquele joinha maroto. Até o próximo vídeo. Fui!